Perfeitamente, estamos ouvindo muito bem. Antes de mais nada, vou me apresentar a vocês. Eu sou a Fátima Decovans, sou brasileira, mas vivendo há 30 anos na Holanda, então muito bem dividida entre o Brasil e a Europa. E sou mãe de um rapazinho de 7 anos. E acontece que é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tem muitas dificuldades, muitas limitações, então esse é o autismo mais severo. Mais ou menos aquele que a gente viu, que você deve ter visto, vocês devem ter visto na novela que passou no ano passado, da Linda, a personagem severamente autista. Tem o autismo que a gente chama de moderado, e aqui na Europa é mais ou menos são a maioria das pessoas com autismo, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento sem uma outra especificação. É um nome bem grande, mas quer dizer o seguinte, é um autismo moderado, né, nesses 3 elementos que eu falei, da comunicação, da interação social e da estereotipia, eles têm, digamos, de todos esses, eles têm 2 desses 3 elementos fundamentais. E são classificados como sendo, então, tendo um autismo moderado, ou PDD-NOS, que é uma abreviação americana, e agora não vem ao caso. E o autismo mais leve, que é aquele que no Brasil, aliás, no mundo, todo mundo conhece como a síndrome de Asperger. E por que ela é leve? Porque as pessoas com a síndrome de Asperger, elas são capazes de se desenvolver muito, às vezes até muito mais rápido que uma criança normal, que eu vou chamar de neurotípica. Nós, do autismo, nós gostamos de falar mais de neurotípico, porque na verdade ninguém é normal, né? Então, essas crianças, elas podem alcançar um nível intelectual muito alto, podem ter geralmente tem uma capacidade cognitiva, a capacidade de aprender muito grande, e justamente por isso elas tipo enganam, né, entre parênteses, os pais, como se não tivesse nada de errado com elas, apesar de apresentarem um comportamento às vezes meio estranho. Eu sei que no Brasil, devido a vários motivos, o autismo não é tão precocemente diagnosticado como, por exemplo, no país onde eu vivo, na Holanda, que é talvez um dos melhores países na Europa para se cuidar, para se tratar e para fazer uma criança com autismo se desenvolver. Aqui na Holanda, por exemplo, já tem como diagnosticar uma criança com autismo dentro de 1 ano. O Brasil, infelizmente, ainda não tem essa capacidade, mas eu confio plenamente que vai ter, porque o autismo no Brasil está crescendo muito. E isso é que me entusiasma para falar para vocês ou para as pessoas que têm interesse sobre autismo. Isso me entusiasma muito, porque já não é mais falar sobre uma coisa absurda ou muito estranha. O autismo está sendo muito conhecido. Não tanto quanto deveria, mas muito conhecido. Na internet, por exemplo, os grupos de apoio, os grupos que eu modero, por exemplo, também no Facebook, nas minhas páginas de amigos, pessoas fantásticas que eu conheci nos últimos 2 anos, que quem conhece o autismo do Brasil provavelmente deve conhecer, que são as minhas queridas Berenice Piana, Emanuele Freitas, Wilson Marx, ele mesmo, uma pessoa com autismo, Anita Brito, escritora, amiga, querida, maravilhosa.
São pessoas que estão abrindo caminho para todo mundo com autismo no Brasil. E por que isso é importante? Porque as pessoas com autismo, elas valem tanto, elas são tão importantes quanto qualquer outra. Existem vários mitos sobre essas pessoas com autismo, crianças, jovens e adultos. Como se eles não pudessem nada, como se a situação do momento, sendo difícil, não pode ser mudada. E pode. Os autistas podem crescer muito, pode se desenvolver muito. Qualquer um pode. Mas tem que haver um direcionamento, tem que haver um tratamento, tem que haver um acompanhamento. E, principalmente, tem que haver uma ajuda da sociedade em forma de lei, que estamos agora, eu digo estamos porque eu me incluo também no Brasil, com a lei da Berenice Piana, né, a lei pelos direitos dos autistas, que é a lei 12.764, que precisa ser decretada. Por enquanto foi sancionada, mas ainda não existe decreto. A nossa presidente, infelizmente, ainda não deu atenção devida. E por que essa lei é importante? Porque a partir do momento em que nenhuma instituição ou nenhum centro, nenhum estabelecimento puder negar a participação de uma pessoa com autismo, isso vai ser uma vitória para a humanidade. Porque o Brasil não é só... desculpa, o autismo não é só brasileiro, não é só do Brasil. O autismo é uma coisa do mundo inteiro. E no mundo inteiro circulam milhões de pessoas com autismo. Algumas nem sabem que tem a síndrome, justamente por estarem naquela parte do espectro mais suave, mais leve. Elas simplesmente são consideradas estranhas, chatas, mal educadas, esquisitas, enfim. E podem passar uma vida inteira sem saber que aquela peculiaridade dela ou dele tem um nome, né? Que está nesse espectro do autismo. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas incríveis, maravilhosas, com muita coisa para dar, em todos os sentidos. Habilidades cognitivas, no trabalho, costumam ser ótimos trabalhadores, porque tem um olhar bem direcionado para o detalhe, então não deixam nada escapar. São muito leais, muito honestos, não mentem, têm dificuldade com a mentira. Enfim, são pessoas que somam muito a vida da gente. E isso é importante que outras pessoas fora do nosso círculo do autismo saibam de como é bom também estar perto de uma pessoa assim. Uma pessoa com que a gente pode ser a gente mesmo o tempo todo, né? Sem aquelas regrinhas sociais que existem de fazer hora. Por exemplo, eu chego no lugar e falo, oi, tudo bem, como é que está? Ah, tudo bem. Às vezes não está tudo bem, mas a gente sabe que também não é bacana falar logo de cara, ah, não, tá uma porcaria e tal. Então, o que a gente faz? A gente entra num certo jogo, tá tudo bem, sai pela tangente, nunca é direto. E isso no autismo não existe. Eles são sempre diretos. Eles falam a verdade, eles falam o que eles sentem. Isso é uma qualidade, para mim isso é uma qualidade. O filho também, nos papos, me enriquece o tempo todo. Ele é tipo um oráculo, né? Se eu quero saber alguma coisa de verdade, ou de uma maneira muito clara, muito simples e verdadeira, sábia, eu pergunto a ele primeiro. Então, por que essas pessoas não devem ser admiradas? Por que essas pessoas não devem ser consideradas importantes para a sociedade? Por que o contrário? Vamos reprogramar isso? Uma neurolinguística, né? Uma programação neurolinguística. Vamos reprogramar isso. O autismo não é um defeito. O autismo não
é uma maldição. O autismo é um trunfo. O autismo é uma síndrome que todo mundo deveria conhecer. Assim como outras deficiências, as pessoas deveriam falar mais sobre elas. E desde já agradeço a vocês aqui do Rede da Inclusão por terem me encontrado e terem me convidado, por né, uma palestra muito espontânea. Eu estou de férias na Espanha e recebi o convite do comendador Ração, do José Anildo, do Rubens, e fiquei encantada, disse logo que sim, porque falar de autismo é sempre um prazer, e fazer um primeiro contato com vocês, esperar que vocês, o tempo é curto, claro, gostaria de pedir a vocês para lerem alguns artigos meus, porque eu poderia ficar horas falando de autismo, mas não é o momento agora, acredito, nós temos um certo tempo. Então, através dos meus artigos, vocês podem conhecer o autismo cada vez mais. Quem não conhece pode aprender mais, e quem já conhece pode confirmar alguma coisa ou até discordar. Então, por favor, enviem comentários, enriqueçam o meu conhecimento, por favor. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar conhecendo essa pessoa fantástica, sensacional aí, que é essa nossa amiga, que atendeu aí esse nosso apelo, né? Porque na verdade eu fui até um pouco meio aqui insistente. Eu tinha certeza que seria fantástico, eu tinha certeza que seria sensacional. Eu, particularmente, confesso que aprendi muita coisa. A gente não sabia nada. Confesso também que me identifiquei muito com várias situações. Gostaria muito, para mim seria um grande privilégio, Fátima, de ter você em vários outros momentos aí com a gente, falando muito mais, dividindo muito mais esse conhecimento. Quero pedir a sua liberdade para poder estar divulgando o link que você me passou lá do teu site, teu blog, que tem muita coisa legal lá. Eu acho que pode ajudar muita gente. Queremos ter você sempre com a gente como nossa parceira, no sentido de gerar conteúdo de qualidade, tanto na questão daquilo que se refere ao autismo, como também a gente percebe que você tem um grande know-how para estar falando no sentido da questão da programação neurolinguística em si, da questão da mudança de crença, da mudança de valores internos e de resgatar o que a pessoa tem de melhor, porque, na verdade, infelizmente, na sociedade olha muito para a casca, para o exterior. Então, ao olhar para o exterior, a gente cria rótulos, a gente começa a tratar como se aquilo que nós estamos vendo, se o nosso modelo de mundo, a nossa percepção fosse a realidade dos fatos. Na verdade, o bom, o mal, o belo, o feio, o competente, o incompetente, a pessoa de sucesso, a pessoa fracassada, isso é apenas nosso ponto de vista particular. E não importa muito na realidade. Então, eu acho que essa lição que você fala é algo que me deixou profundamente apaixonado pelas suas palavras, porque essa é a visão, essa é a ideia desse projeto que a gente está trabalhando, que é essa rede, no sentido mesmo de somarmos experiências positivas, sabe? Dividimos esforços na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana mesmo no sentido que eu falo, como diríamos em neurolinguística, ecológico mesmo, aquilo que vai buscar valores verdadeiros, não valores que são valores, eu diria, equivocados. Eu acho que o mais importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito, é como você se sente. Na verdade, olhando por um outro ponto de vista, eu acho até que o autista ele é muito mais privilegiado, porque ele não está dando nenhum... fosse uma lição que nós deveríamos aprender com o autista, sabe? Esquecer um pouco das coisas exteriores, da aparência, e podermos voltar para dentro de nós mesmos e encontrarmos nossa verdadeira essência, encontrarmos aquilo que é real, que é verdadeiro, que é o que está dentro de nós. Então não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa como você está sendo rotulado, porque o que importa é se você acredita, se você pensa que você pode, eu tenho certeza que você está certo. Agora, se você já falar, não posso, sou fracassado, meu, já era, não tem jeito, porque aí é você que está delimitando.
Eu sempre falo para as pessoas, persistir. E, quer dizer, está tudo dentro da gente mesmo. Você persistir ou você desistir é uma decisão. Você pode decidir continuar, você pode decidir ser melhor, ou você pode decidir reclamar e achar que está tudo ruim. Obrigado mesmo, de coração. Eu acho que foi muito bom. Eu não tenho como te agradecer. Peraí, vamos vir aqui. Deixa você falar aí, pode falar. Não, eu é que agradeço a vocês. Você falou muito bem, você explicou muito bem a essência de tudo. É que está aqui, está entre, né, as duas orelhinhas, está debaixo desse cabelo bonito que a gente tem, que é o nosso cérebro, que pode ser o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo. Depende das escolhas que façamos, né? O que a gente quer? A gente quer usar o nosso poder, o poder das pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem sair daquela posição de vítima e mostrar para a sociedade, olha, você pensa isso, mas eu sou aquilo. E mostrar para a sociedade tudo que se pode fazer, tudo que um autista pode fazer. Por isso, nunca se envergonhem do seu diagnóstico. Não, claro, não precisa sair por aí falando, eu sou autista, mas não precisa se envergonhar. Nunca se envergonhe de quem você é. Porque é justamente a sua atitude, o respeito que você tem por você mesmo, que vai ser refletido no outro. Eu acredito piamente.